Olá, professor. Nós somos do grupo 2 e somos compostos por Beatriz Freixas, Tainá Paim, Jane da Rocha, Milena Antonioli, Maria Eduarda Souza e Vitor Hugo Moraes. A nossa pesquisa teve como objetivo principal traçar a formação da sociedade brasileira, entendendo o período histórico republicano e identificando os direitos das mulheres conquistadas na divisão de cada período. Dessa forma, escolhemos abordar sobre a criminalização da violência contra a mulher através da Lei Maria da Penha no período atual. Período republicano. O período republicano no Brasil iniciou em 1889, com o declínio da monarquia e o começo da chamada República Velha. Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente republicano da história do Brasil. A chamada Era Vargas começou com a tomada do poder por Getúlio Vargas em 1930. No ano de 1937, Getúlio instala a ditadura no país. A República Nova teve início em 1945, com a democracia liberal, logo após a queda de Getúlio Vargas. Em 1950, Vargas é eleito e governa até 1954, quando se suicidou. Em 1956, assume a presidência Juscelino Kubitschek. A Terceira República teve fim com o golpe militar que aconteceu em 1964 e foi até 1985. A nova república teve início em 1985, quando o vice-presidente eleito José Sarney assumiu a presidência do Brasil, logo após a morte de Tancredo Neves. A nova república trouxe o fim da censura e garantiu muitos outros direitos. República Velha. A primeira Constituição da República de 1891 não deu à mulher o direito ao voto e nem de ser votada. Elas eram consideradas cidadãs de segunda classe. Os direitos civis, políticos e sociais da mulher eram totalmente limitados, e a defesa para toda essa desigualdade era explicada muitas das vezes pelo direito natural. Na história sobre o direito feminino brasileiro, deve-se destacar dois nomes: Deolinda Daltro, fundadora do Partido Republicano Feminino em 1910, e Berta Lutz, fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922. Em 1917, o Partido Republicano Feminino realizou uma passeata no Rio de Janeiro, que ainda era a capital do país, e contou com mais de 100 mulheres. Ainda que o direito ao voto não tenha sido conquistado, na área referente ao trabalho, a mulher brasileira passou aceita no serviço público do Brasil. No ano de 1919, Berta foi indicada pelo governo brasileiro para participar do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho. Neste conselho foi aprovada a igualdade salarial pelo mesmo trabalho, sem distinção de gênero. No estado do Rio Grande do Norte, no ano de 1927, o senador Juvenal Lamartine impulsionou a luta pelo sufrágio feminino. Ele solicitou que a Assembleia Legislativa aprovasse o projeto que estabelecia o direito do voto feminino. Sendo assim, as potiguaras foram as primeiras a usufruir do direito ao voto e foram as primeiras a assumirem um cargo no Legislativo e Executivo. Júlia Alves Barbosa foi eleita vereadora em Natal e Alzira Soriano foi eleita prefeita em Lages. Ambos são municípios do Rio Grande do Norte. Mas a primeira mulher que conseguiu se tornar eleitora no Brasil foi a professora Celina Guimarães Viana, nascida em Mossoró, Rio Grande do Norte. Era Vargas. Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil de forma contínua por 15 anos, de 1930 a 1945. Teve início com a Revolução de 1930, onde a oligarquia cafeeira foi expulsa do poder e divide-se em 3 momentos: governo provisório, 1930 a 1934, governo constitucional, 1934 a 1937, e Estado Novo, de 1937 a 1945. Foi com a publicação do Código Eleitoral no dia 24 de fevereiro de 1932 que, através da luta das sufragistas brasileiras, as mulheres conquistaram o direito ao voto e serem votadas nas eleições legislativas de 1933. Porém, o voto feminino era estendido às mulheres solteiras e viúvas que exerciam trabalhos remunerados, e as casadas deveriam ser autorizadas pelos maridos a votar. Já para as mulheres que não recebiam salário, o voto era facultativo.
O período do regime militar. O período do regime militar, apesar de ser marcado pela censura e opressão, foi um período onde as mulheres se opuseram ao atual governo. As mulheres buscaram se opor ao padrão imposto pelo governo. Dessa forma, muitas mulheres foram às ruas e buscaram pelos seus direitos, principalmente em relação à desigualdade do gênero e aos assassinatos inocentes. Esse período foi marcado por diversos conflitos. Dentre eles, houve o fechamento do Congresso e a suspensão da Constituição. Dessa forma, apesar de muita luta, houve a opressão e poucos direitos foram conquistados pela mulher nesse período. Por isso, podemos destacar a lei do divórcio nesse período, onde as mulheres não precisavam mais pagar todas as consequências de um fim de um casamento. Também pode-se destacar alguns encontros que ocorreram no ano de 1977 e no ano de 1978, como o primeiro e segundo encontro da mulher que trabalha, o primeiro encontro realizado do Sindicato Aeroviário e o segundo Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro. Em 78 também aconteceu o Congresso da Mulher Metalúrgica de São Bernardo e Diadema, em São Paulo. Somente no período da redemocratização do Brasil que podemos observar um avanço nos direitos das mulheres. O Brasil atual. O período do Brasil atual inicia-se após 20 anos do golpe militar, ou seja, no ano de 1985 e se estende até o ano de 2020. Após anos de repressão, essa nova fase na sociedade brasileira permitiu com que as mulheres pudessem garantir mais e novos direitos através do seu movimento feminista. Dessa forma, nesse período, foram aprovadas novas leis que garantiram alguns direitos a mais às mulheres, dentre os quais podemos citar a criação, no ano de 1985, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que tinha o objetivo de promover políticas que visassem a eliminação da discriminação contra a mulher. Já no ano de 1990, a legislação começou a dispor sobre crimes hediondos, incluindo no rol o estupro e o atentado violento ao pudor. Nesse período, muitas leis foram aprovadas, mas gostaríamos de dar enfoque a partir de 2004, quando a violência doméstica foi inserida no Código Penal. Em 2006, a Lei 11.340 foi aprovada, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, que tem o objetivo de criminalizar os 5 tipos de violência contra a mulher: sexual, moral, psicológica, física e patrimonial. Assim, garantindo às mulheres medidas protetivas que garantam seu direito à vida, um direito constitucional. Violência doméstica e seus tipos. Para uma melhor conceituação de violência doméstica, se faz necessário a junção dos artigos 5º e 7º da Lei Maria da Penha. Parafraseando a autora Maria Berenice Dias, que cita em sua obra que violência doméstica é qualquer das ações elencadas no artigo 7º, violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, praticada contra a mulher em razão de vínculo de natureza familiar ou afetiva. E de acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Existem diferentes tipos de violência contra a mulher. Entre eles, cabe citar a violência de gênero, a doméstica, a familiar, a física, a institucional, a moral, a patrimonial, a psicológica e a violência sexual. O antes e o depois da Lei Maria da Penha. A criação da Lei Maria da Penha tinha como objetivo diminuir a taxa média do número de mortes de mulheres vítimas de violência. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre os anos de 2001 e 2006, essa taxa, a cada 100 mil mulheres, era de 5,28. Após a criação da lei, nesse mesmo tempo, o número caiu para 5,22. Um número pequeno, porém, há um avanço. O IPEA também calcula que mais de 50 mil feminicídios ocorreram no Brasil entre os anos de 2001 e 2006, o equivalente a 5 mil casos por ano, 15 por dia e uma mulher morta a cada 1h30. Sabe-se que durante a pandemia do Covid-19, muitas mulheres se viram obrigadas a ficar em isolamento social com seus próprios agressores. Segundo a Polícia Militar de São Paulo, o número de casos de violência contra a mulher aumentou
uma taxa de 44,9% e o de feminicídio de 46,2%. Infelizmente, esses números não aumentaram apenas no estado de São Paulo. Rio Grande do Norte, Acre, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará também tiveram um aumento significativo. Conclusão. Ao longo da história, percebe-se que o voto e todos os direitos femininos foi uma conquista lenta e gradual. Nesses 131 anos de república, houve muita luta, protesto e sangue para se chegar a esse atual Estado de Direito. Muitos nomes devem ser lembrados, como a Leolinda Daltro, Berta Lutz, Diva Nazário, Alzira Soriano, Terezinha Zerbini, Maria da Penha e entre outras, que impulsionaram para o melhoramento da situação feminina no país. Devemos destacar que, mesmo tardia, a legislação de proteção à mulher no Brasil é avançada, e ela é a terceira melhor do mundo. Mas mesmo com todos os avanços, a cada 4 minutos uma mulher é agredida no Brasil, e a cada 2 horas uma mulher morre vítima da violência, segundo o Atlas da Violência. Mesmo com todos esses entraves e perseguições, existe um avanço significativo. Sendo assim, a luta deve continuar para que um dia a nossa sociedade chegue a uma equidade plena. A luta de todas as mulheres é honrosa, digna e brilhante.